exatamente para marcar a data. E é preciso levar muita informação à população. Por isso, nós convidamos uma autoridade, o pastor Marcos Copesca, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Pastor, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Canal 4. Antes de mais nada, fazendo a explicação, o que foi a Reforma Protestante? Historicamente, o que foi a Reforma Protestante? Completando 500 anos a Reforma Protestante. O senhor faz o comentário, afinal de contas, como a gente comentou, é preciso levar muita informação à população sobre esse tema. Pastor, é com o senhor. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, telespectador do Canal 4. Pois bem, a Reforma Protestante acontece lá em 1517, dia 31 de outubro, mais precisamente. Então, agora nessa semana que nós entramos na semana em que se comemoram os 500 anos da Reforma Protestante. O grande ícone da Reforma foi Martinho Lutero, mas não foi o único, né? Outros reformadores de igual importância fizeram parte desse movimento, alguns em países diferentes, mas em 1517 na Alemanha, quando o Papa Leão X instituiu que as pessoas poderiam pagar para que tivessem as almas livres do purgatório, a chamada indulgência Tetzel, que foi o porta-voz desse trabalho na Alemanha, foi chegando perto de Wittenberg e Martinho Lutero contestou e naquela mesma semana ele afixou as 95 teses na capela de Wittenberg. Na verdade, até ele não queria reformar a igreja, não era essa a ideia. A ideia era fazer um movimento de conscientização, um confrontamento. Mas acabou por ser a Reforma Protestante. As 95 teses contestavam o poder papal, as indulgências principalmente e tudo mais. E ele coloca recursos bíblicos para suas defesas e tal. E aí explode o movimento da Reforma Protestante. E aí então a Alemanha se torna o primeiro país protestante. Mas depois veio João Calvino, Zwinglio, quem mais? Wycliffe e outros grandes nomes da Reforma Protestante, e trazendo também alguns legados para a sociedade que vão além da religião. Um deles na religião é a livre interpretação da Bíblia. A ideia é a seguinte: a Bíblia até então era a propriedade de bispos, né? Apenas aqueles que estavam no clero, no alto clero, poderiam ler e interpretar a Bíblia. A Bíblia foi traduzida por Martinho Lutero numa versão chamada Vulgata, e ela chegou então à população, chega na mão do cidadão, na sua própria língua, e aí então as pessoas podem ter acesso à Bíblia Sagrada, a leitura, a interpretação, a livre interpretação da Bíblia Sagrada. Esse foi o primeiro grande passo da Reforma Protestante. E sua extensão e reflexos aqui no Brasil? O que comentar, pastor? Bom, vamos pensar assim: a Reforma não ficou só no meio religioso, né? Algumas grandes contribuições foram observadas logo na Idade Média na ciência, por exemplo. Os protestantes deram o livre espaço para a ciência. Algumas ciências eram retidas ou não eram livres por causa do pensamento que se tinha a respeito delas
na Igreja Católica Romana. Por exemplo, não havia a liberdade para se pensar diferente do que aquilo que já estava sendo ensinado. A ciência da psicologia, por exemplo, não existia. Da psiquiatria não existia. E aí, de repente, houve uma liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão começa na Idade Média com o movimento protestante, com a Reforma Protestante. Fato é que os cientistas da época foram defendidos pelos protestantes, Copérnico, Galileu Galilei, quando eles lançaram a teoria de que, a tese de que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. A Igreja Católica Romana esteve a favor do que se pensava até então e até condenando o pensamento da ciência, enquanto que os protestantes abraçaram a causa da ciência. A primeira universidade livre, de currículo livre, de pensamento científico, foi a Universidade de Genebra. Eu tive a oportunidade de estar lá por 2 vezes, e a Universidade de Genebra, então, monta um currículo perfeitamente científico, com ampla possibilidade de pesquisa científica, livre do pensamento religioso, né? E isso foi um passo grande da reforma a favor da educação. Basta dizer que em cada país onde chega a reforma protestante, a educação está indo junto, a igreja e a escola e igreja. Aqui no Brasil, respondendo a sua pergunta, o Mackenzie é o grande exemplo clássico, a Universidade Metodista de São Paulo, outro exemplo clássico, né, do bom convívio da religião e ciência. O que mais? A contribuição na economia. Veja bem, até então se pregava assim, que a pobreza era uma virtude, isso na Idade Média, e a riqueza era um problema. Então, se você fosse pobre, quanto mais pobre fosse, mais perto do céu estaria. Quanto mais rico fosse, mais perto do inferno estaria. Essa era a ideia. E aí, de repente, vêm os protestantes dizendo: não, a riqueza não é um problema. Você pode trabalhar, deve trabalhar o máximo que puder, desde que gere oportunidades. Eis a questão, né? E aí vem o pensamento capitalista, mais acelerado também, e se deve a essa liberdade de pensamento na economia, a criatividade na economia gerada pelo pensamento protestante. E Max Weber, um dos pais da sociologia, confirma isso hoje, de que os países que foram colonizados ou influenciados pelos protestantes tiveram uma economia mais estável, e a tem até hoje, e os abismos econômicos entre pobres e ricos menores ou inexistentes, como, por exemplo, Suíça, Suécia, Irlanda, Holanda, Reino Unido, já pegando uma segunda fase, a colonização de Canadá e Estados Unidos, mas pensando lá atrás, na Alemanha e tudo mais. Países que tiveram essa influência muito forte do pensamento de Martinho Lutero e João Calvino. E nos dias atuais, reflexos até os dias de hoje, inclusive vamos pegar a nossa cidade, Marília, pastor. Como reflexo hoje, né, nós temos o povo que se chama evangélico, que prezamos juntos, independente de qual a denominação, mas todos irmanados no protestantismo. Defendemos a ideia de uma ética, de uma conduta, uma ética cidadã, né? Defendemos isso, de que a cidade é para todos e o convívio é para todos, então o cidadão tem que respeitar o cidadão.
nos colocamos contrários às situações que o nosso país hoje enfrenta. Por exemplo, a corrupção que tem minado a nossa estrutura. Nós nos levantamos sempre para pregar contra a corrupção. Sabemos que enquanto alguém está ganhando demais de forma ilícita, pessoas estão sofrendo nas portas dos hospitais, nas portas dos pronto-socorros, sem atendimento, porque aquilo que era para ser distribuído entre todos, né, o bem comum está sendo dilapidado. Então essa é uma luta nossa. A luta, ao contrário do que se pensa, continuamos a defender a liberdade de expressão, mas também sabemos que há que existir uma ética, um cuidado, por exemplo, com a exposição das crianças à chamada ideologia de gênero. Essa é uma luta nossa. Os pastores de Marília, não todos, mas uma boa maioria, se reúnem em torno desta causa para alertarmos o poder público de que há que se existir um respeito às crianças, e essa não é uma causa também só protestante, é uma causa católica, sabemos disso, nos irmanamos nela para lutar a favor da família como célula madre da sociedade, as crianças, lutar contra a corrupção, lutar pela educação de boa qualidade. Isso é legado protestante, a educação de boa qualidade. Infelizmente, Zé Henrique, vivemos num país que desde a sua colonização, ele vem carregando o karma da corrupção, da violência, mas fazemos o nosso papel, né? Mesmo que seja a andorinha solitária, mas temos que fazer o nosso papel. Um dia as andorinhas se unem e fazem o verão. Uma pergunta muito comum da população, uma pergunta que sempre é feita ao senhor na questão da reforma protestante. O que o senhor poderia destacar nesse aspecto, pastor Copesca? A pergunta que mais me fazem é qual o legado foi deixado pela reforma protestante. Bom, então falei, né, sobre a economia, falei sobre a ética, falei sobre a questão da interpretação da Bíblia chegando à população e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, né, o grande e maior legado que a reforma protestante deixa é a possibilidade de você ter um encontro com Cristo e servi-lo, amá-lo de todo o coração, e isso fazer com que você seja o melhor pai, o melhor esposo, a melhor esposa. As igrejas têm ensinado isso, né? E têm, com a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, chegado até os lares ensinando isso, em pequenos grupos ensinando isso. Nós temos em nossa igreja local grupos de discipulado, grupos de estudo para famílias ou para casais. Então, temos juntos trabalhado pelo cidadão como um todo. Então, a questão é a seguinte: a religião, ela não vem apenas para mudar o pensamento e ideologia religiosa, mas vem para mudar o ser inteiro. Costumamos dizer que o Evangelho é para todo o homem e para o homem todo. Então, esse é um dos legados mais importantes da reforma protestante. O Evangelho chegando a todas as pessoas, mas ao ser como um todo, não transformando apenas religiosamente, mas em todos os aspectos, né? Trazendo liberdade, trazendo transformações na vida emocional, na vida familiar e tudo mais.
temos trabalhado por isso, continuamos trabalhando por isso. Aliás, a gente vai para um rápido intervalo. Eu vou aproveitar a presença importante do pastor Marcos Copesca aqui no programa para ele fazer o seu comentário. Assusta, preocupa. Brasil bate o recorde no número de homicídios. É a prova de que realmente a base familiar de estrutura da sociedade tem sérios problemas. Mas daqui a pouco o pastor vai comentar. Daqui a pouco também o Dia do Médico Ginecologista. E vem aí mais uma campanha de vacinação do rebanho contra a aftosa. Já, já.